que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Salmo capítulo 91, verso 1 e o verso 2. Olá, bom dia. Que Deus o abençoe nessa manhã. Que esse seja um dia de bênção para todos nós. Estamos felizes porque mais uma manhã o Senhor nos permite podermos adorá-lo, louvar o seu santo nome. Estamos aqui culminando aqui o livro de Colossenses. E nessa manhã quero convidar você mais uma vez a abrir a sua Bíblia no capítulo 4 do livro de Colossenses, o verso 1. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. O apóstolo Paulo inicia aqui o capítulo 4 da sua carta falando da responsabilidade que cada patrão, que cada líder tem para com os seus liderados. Há muitos líderes que tomam como padrão o padrão dessa terra, a maneira de administrar terrena. E muitos imaginam que estão administrando uma empresa, um comércio. Mas aqui logo no início o apóstolo Paulo chama a atenção dos líderes, de patrões, daqueles que estão liderando, para que atentem que o que nós fazemos nessa terra, nós um dia teremos que prestar conta a um Senhor que está nos céus. Nós não podemos usar a nossa influência nessa terra sem que nós pensemos de que existe um Deus soberano, Criador dos céus e da terra, que está com seus olhos voltados para essa terra, para que um dia possa fazer justiça a todas as obras que venham a acontecer sobre a face dessa terra. O apóstolo Paulo continua a sua linha de pensamento e orientação aos irmãos ali da igreja de Colossos. No capítulo 4, no verso 2, ele continua falando: perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Paulo leva a sua igreja, aos irmãos ali de Colossos, a viver uma vida de oração, a uma vida de dependência de Deus. Quando nós oramos, nós estamos dizendo para Ele que nós cremos nas suas ações, que nós estamos submetendo a nossa vida à sua vontade. Quando nós oramos, nós estamos dizendo para o nosso Deus que nós cremos que Ele pode agir ao nosso favor. E aqui no capítulo 4, no verso 2, eu gostaria de chamar a tua atenção para 3 verbos. Primeiro, dedicar-se. Segundo, vigiar. E o terceiro, agradecer. São verbos que nós podemos e precisamos, quando nós nos voltamos para Deus, usá-lo. Ter uma dedicação. Oração é algo que deve brotar do coração do adorador como algo que ele reconheça que é resultado de uma dedicação a Deus. E a razão porque muitas pessoas não têm prazer na oração, não se dedicam a ter uma vida de oração. Quando nós dedicamos a ter uma vida de oração, nós criamos esse hábito, nós aprendemos a orar, nós sentimos o prazer em falar com Deus, nós sentimos as bênçãos de Deus ser derramadas sobre a nossa vida. O apóstolo Paulo continua falando sobre a necessidade agora de vigiarmos. Jesus Cristo, quando estava no deserto da tentação, Jesus vigiou orando, com a palavra de Deus nas mãos. Ele sabia que o seu adversário estava ao seu redor. E o apóstolo Pedro mesmo fala que é momento para que vigiemos, porque o nosso adversário ruge como leão, procurando alguém para que possa devorar. Quando nós oramos, nós estamos clamando para que Deus esteja ao nosso lado com os seus anjos, para que possa nos proteger, nos amparar e nos livrar das ações do maligno. E é claro, o nosso coração não pode em nenhum momento se esquecer de se voltar para Deus com palavras de agradecimento. E são os 3 verbos que estão inseridos aqui no capítulo 4, no verso 2, perseverai na oração, vigiando com ações de graça. E eu entendo que cada um de nós nessa manhã, e era isso que o apóstolo Paulo estava ensinando aos irmãos ali da igreja de Colossos, a viver uma vida perseverante, vigiando no Senhor com palavras de agradecimento. Podemos ver perfeitamente, a oração não pode ser um amuleto na vida do cristão. O cristão não pode simplesmente orar naqueles momentos em que ele reconhece que a sua casa está pegando fogo.
e acreditar que o nosso Deus faz parte do corpo de bombeiros. Quando então nós estamos num momento difícil, nos colocamos de joelhos e falamos: Senhor, por favor, nos socorra. É claro que temos um Deus que renova as suas misericórdias a cada manhã e creio que Ele pode e vai nos atender. Mas nós não podemos levar uma vida de oração dessa forma. Nós precisamos sim criarmos um hábito todos os dias. Já ouvi algumas pessoas falarem: é necessário criar um quarto de guerra, onde você saiba que quando você tem alguma guerra para travar, alguma batalha para enfrentar, desafio diante dos seus olhos, entrar no seu quarto de guerra e saber que ali, naquele lugar, é onde de joelhos você abre seu coração a Deus, é onde você entra no santuário celestial e se apresenta diante de Deus e coloca diante dele as suas necessidades e tem certeza que esse Deus irá interceder a seu favor. Podemos ver perfeitamente. É claro, quando nós falamos num quarto de guerra, nós sabemos perfeitamente que aonde nós estivermos, no nosso trabalho, na nossa faculdade, na nossa casa, ou até mesmo dirigindo, nós podemos ali intercedermos a Deus ou abrirmos o nosso coração a Deus. Perfeitamente, nós podemos ver isso na ação do profeta Jonas. Jonas não tinha condições de se colocar de joelhos dentro da barriga do peixe. Jonas não tinha condições ali, até acredito que ele não teve condições de proferir palavras bonitas. O momento era crítico para Jonas, mas ali dentro da barriga do peixe, as palavras que lhe vieram aos seus lábios foram as palavras que lhe causaram socorro. Deus ouviu as suas palavras e a sua oração foi atendida. Quando nós olhamos no livro de Jonas, capítulo 2, o verso 8 ao verso 10, fala o seguinte: quando desfalecia em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor, e entrou a ti a minha oração, e no seu santo templo, os que observam as falsas vaidades deixam a sua misericórdia. Mas eu te oferecerei sacrifício com voz de agradecimento. São as palavras aqui do apóstolo, são as palavras aqui do profeta Jonas dentro da barriga do peixe. Nós podemos resumir nessa manhã que a vida de um cristão deve ser perseverar na oração, vigiar em oração e ter palavras de gratidão a Deus pelas bênçãos recebidas ou que Ele irá derramar sobre a nossa vida. Paulo aproveitou aquele momento em que estava ali escrevendo aos irmãos e abrindo seu coração aos irmãos ali de Colossos, para falar para eles do seu desejo intenso que ele tinha de poder ver Cristo voltar e que orassem por ele para que Deus abrisse as portas da cadeia, para que ele tivesse condições de mais uma vez livremente poder proclamar as boas novas de salvação. O anseio incessante do coração do apóstolo Paulo é claro em todas as suas cartas. Era ver Jesus Cristo voltar nos seus dias. Paulo não queria passar pela morte. O apóstolo Paulo queria ver Jesus Cristo em vida. Era por isso que ele empenhava-se com todas as suas energias a anunciar as boas novas de salvação. Por isso, amigo, há tantas pessoas hoje que têm a palavra de Deus nas mãos e falam que quer ver Cristo voltar. Mas eu me pergunto como essas pessoas querem ver Cristo voltar se essas pessoas não estão dispostas a se dar, a se desgastar por Jesus Cristo, a falar de Jesus, testemunhar a respeito das boas novas de salvação? Será se muitas pessoas estão esperando que as pedras clamem como a palavra de Deus mesmo um dia falou? Jesus Cristo mesmo um dia disse: se nós não pregarmos, as pedras irão começar a clamar. Será vergonhoso para o povo remanescente de Deus, mas é necessário nos dias em que nós nos encontramos termos o mesmo sentimento que o apóstolo Paulo teve, falar de Jesus Cristo aonde nós estivermos. O apóstolo Paulo, no capítulo 4, verso 5, ele fala: portai-vos com sabedoria, para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades. O apóstolo Paulo sabia perfeitamente da necessidade, era uma atitude sábia, contextualizar a mensagem para que pudesse alcançar as pessoas que ainda não tivessem conhecido a Jesus. Ele conhecia perfeitamente a sua sociedade, ele conhecia a cultura da sua época, ele conhecia os níveis sociais da sua sociedade. E ele sabia que não era de qualquer forma que os irmãos da igreja de Colossos conseguiriam falar de Jesus Cristo para as massas que estavam ao seu redor,
para a sua vizinhança, para os bairros daquela cidade. Era necessário usar uma linguagem onde, para cada grupo de pessoa, pudesse então agora falar de Jesus Cristo. Nós podemos ver perfeitamente Jesus Cristo um dia, quando falou e anunciou as boas novas de salvação a Nicodemos e depois a samaritana, o conteúdo é igual, é idêntico, mas a abordagem é completamente diferente. Jesus se valeu do conselho do apóstolo Paulo. Jesus sabia perfeitamente que, ao tratar com Nicodemos, ele teria que entrar com uma forma de abordagem. E seria completamente diferente agora ao falar com a samaritana que necessitava de água. Portanto, nós que estamos vivendo nos dias atuais e entendemos e existem tantas pessoas que não conhecem Jesus, das diferentes classes da nossa sociedade, nós não podemos usar as mesmas estratégias. Nós precisamos ser sábios. As palavras do apóstolo Paulo estão aqui, capítulo 4, verso 5. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. E ele fala de estratégia, mas ele fala também de oportunidade. Quantas vezes nós perdemos a oportunidade de falarmos de Jesus Cristo, nos acanhamos, ficamos tímidos, não estamos preparados, não temos um folheto nas mãos, não temos uma palavra correta na hora certa. Às vezes estamos diante de autoridades, de vizinhos e amigos que só veremos uma única vez, não teremos oportunidade de nos deparar de novo e perdemos a oportunidade de falar de Jesus Cristo. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Portanto, irmãos, nessa manhã, acredito que cada um de nós precisamos parar para fazermos uma reflexão de como nós temos usado o nosso tempo, os nossos talentos, os dons que o Senhor nos deu para que pudéssemos, nessa terra, testemunharmos e prepararmos pessoas para se encontrar com o Salvador. Podemos ver perfeitamente. O apóstolo Paulo não estava sozinho nessa atmosfera de anunciar a salvação. Ele mesmo fala que Tíquico foi incumbido de levar as notícias sobre as condições de Paulo, que estava na prisão, e trazer notícias da igreja para ele. Onésimo também foi enviado junto com Tíquico, com a missão de confirmar as notícias acerca do apóstolo Paulo, como está lá no verso 9. Aristarco estava com o apóstolo Paulo, preso, fazendo companhia. Eram amigos. Creio que ambos juntos oravam e clamavam a Deus para que se pudesse estar livre a voltar a falar de Jesus Cristo. E ele enumera aqui na sua carta as pessoas que lhe foram auxílio e que estavam ao seu lado para poder falar de Jesus Cristo. Tíquico, Onésimo, Aristarco, Marco, Justo, Lucas, Demas e Epáfras. Nós não conseguiremos fazer nada sozinhos. Nós precisamos de ter pessoas ao nosso lado. E aqui nós podemos ver o apóstolo Paulo tinha um grupo de pessoas que lhe assessorava, que estava ao seu lado nos momentos de alegria, nos momentos de tristeza, mas era uma equipe que Deus sempre lhe concedeu a vitória. Eu creio, irmão e amigo, nessa manhã, o que nós temos que fazer é também montarmos uma equipe para que nós possamos falar de Jesus Cristo. Nós precisamos ter um pequeno grupo. Aqui nós podemos ver perfeitamente. A Bíblia fala, no capítulo 4, o verso 15, saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfe, a igreja que ela hospeda em sua casa. Havia ali uma igreja que hospedava na casa de Ninfa. E veja, eu entendo que hoje nós podemos também fazer parte de um pequeno grupo. Nós podemos anunciar a Jesus através de uma rede de pequenos grupos. Eu peço a Deus nessa manhã que Ele nos tome nas suas mãos, nos abençoe, guie a nossa vida e nos permita cada dia sermos testemunhas das suas verdades. Oremos a Deus. Bondoso Deus e Pai, nos toma nas tuas mãos, guia a tua igreja, nos prepara cada dia a falarmos de Jesus Cristo, testemunharmos do seu amor. Toma conta do nosso coração. É o nosso pedido e a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você e sobre você Ele levante a sua face e nos conceda a sua paz em nome de Jesus.